Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos fazer a prática de filtração. Essa prática ela é dividida em 3 etapas. Então 2 etapas são realizadas em filtros de leitos granulares soltos e a outra etapa é executada então em um filtro de pressão de vácuo. Então inicialmente aqui nós temos essa estrutura com 2 filtros. Aqui então nós temos uma tela aqui embaixo, né? Que suporta então um leito granular solto de areia fina. Então vocês têm a altura, né, a espessura dessa camada de areia e os dados da areia também já disponíveis no roteiro da aula prática. E aqui nós temos um outro filtro. Vocês também têm as espessuras das camadas que compõem ele. Só que nesse caso então nós temos uma tela aqui embaixo e aí nós temos brita, areia grossa e areia média. Então o que nós fazemos? Aqui nesse filtro nós vamos fazer uma filtração descontínua. Eu vou mostrar para vocês, ó. Lá embaixo nós temos areia. Então nós colocamos uma régua aqui e medimos 27 centímetros de água acima daquele leito de areia. Então nós vamos deixando a água descer, né? Então a gente vai coletar aqui embaixo, ó, o filtrado e nós vamos medir o tempo que demora para sair 100 ml, depois 200 ml, 300, 400 e assim a gente vai fazendo até baixar toda a altura de água, parar de sair água ali do nosso filtrado. O que nós vamos fazer aqui também nesse outro é uma filtração contínua. Então a gente vai regular, olha só, aqui a areia está mais próxima, né? Não sei se dá para ter a exata noção, ó, está bem lá embaixo e aqui a areia está mais próxima. Então o que nós vamos fazer nesse caso é regular uma vazão de água, né, que vai vir por essa mangueira aqui, ó, uma vazão de água que permaneça constante em 15 centímetros acima do leito. Então, para ela permanecer constante, a vazão de entrada de água aqui vai ter que ser igual à vazão de saída de água aqui no filtrado. E a gente vai coletar pontos, né, vários pontos de 100 ml para que a gente consiga construir então a curva de filtração. Eu não vou conseguir fazer todos os dados aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês o procedimento, então, experimental. Eu vou colocar o tripé aqui para segurar, então, o celular e vou gravar para vocês. Então aqui, pessoal, eu pego a régua, vou colocar aqui dentro e aí, então, eu vou inserir água aqui dentro do módulo de filtração. Eu preciso tapar aqui para não sair água lá embaixo. E aí, então eu vou regular uma altura de água até 27 centímetros acima do leito. Pronto. Vou tirar a régua aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um cronômetro, eu vou disparar o cronômetro e aí eu vou coletar. Aqui tem uma proveta, vou ter que usar 2 provetas, né? Então vai encher 100 ml, eu troco de proveta, esvazio e pego outra proveta. E assim eu vou medindo o tempo então. Eu vou tentar fazer uma parte aqui para mostrar para vocês. Então solta o cronômetro, encheu 100 ml, olha o tempo, coleta mais 100 ml. Pronto, olha o tempo. Vocês percebem que não é muito fácil fazer isso aqui sozinho, né? Então, agora eu tenho que fazer isso até se terminar aqueles 27 centímetros de coluna de água que eu tinha lá em cima. Então aqui, pessoal, nesse momento eu estou só coletando os dados para vocês verem como funciona. Eu vou precisar da ajuda de alguém para cronometrar para mim, né, enquanto eu faço isso aqui. Mas então agora é para ilustrar para vocês como é executado esse procedimento. Ó, agora já está diminuindo a velocidade com que enche a proveta. Não sei se
dá para vocês verem, ó, mas está enchendo bem mais devagar agora já. Olha só, agora acredito que nem vai encher mais 100 ml. Tá saindo uma vazão bem baixa, a água. Acho que vai. Ó, agora não vai 100 ml. Vou começar a pingar água já. Pronto. Acabou, tá só descendo a água da mangueira. Então, com esses tempos e o volume, a gente vai conseguir construir uma curva de volume com o tempo, mas mais importante nesse caso é uma curva de altura com o tempo. E aí, então, como que vocês vão converter esses dados de volume, né, de 100 ml em altura? Bom, a gente tem um diâmetro, esse daqui é um cano plástico de 100 milímetros, um cano de água, no comum, né? Esse é um cano de esgoto de 100 milímetros. Então vocês vão procurar qual é o diâmetro interno dele, e aí então vocês vão ter, cada 100 ml vai dar uma altura de X centímetros. Como é que vocês vão saber quantos centímetros? É a altura de um cilindro com esse diâmetro que corresponde a 100 ml. E aí então a cada 100 ml, né, vocês vão diminuindo essa altura até chegar aqui então onde só tinha areia, né, onde é o nosso meio filtrante. E assim então vocês vão conseguir construir a curva de altura pelo tempo. E aí então fazendo regressão vocês vão conseguir encontrar os dados correspondentes dessa curva de filtração. Preparando aqui então um outro experimento, pessoal. Nesse caso a gente vai fazer uma filtração contínua. Para que ela seja contínua eu preciso que a minha alimentação, vazão de água aqui no topo seja igual à vazão que eu vou coletar de filtrado. Então eu vou precisar encher primeiro, né? Eu já transferi a mangueira ali para o outro filtro. Então aqui, pessoal, eu vou regular, né, uma vazão que permaneça uma altura de 15 centímetros aqui em cima. Primeiro eu vou ajustar aqui, pessoal, e aí depois eu mostro para vocês então como é que ficou. Agora que está ajustada a vazão, eu vou fazer um procedimento semelhante ao anterior. Eu disparo o cronômetro e aí agora eu meço o tempo a cada 100 ml. Então, primeiro Pessoal, então aqui eu estou fazendo, como no outro caso, um procedimento demonstrativo, né? Vou ter que repetir de novo para ter os dados bem precisos. Eu preciso que alguém controle ali em cima também o experimento. Eu vou desligar ali para terminar. Depois eu vou passar os dados para vocês, executados de maneira correta, controlando daí o tempo e a vazão. Então, nesse caso, pessoal, nós temos também que fazer o ajuste desses dados, né, observados aqui. A gente tem um volume no tempo, né, a gente tem nesse caso, estamos fazendo uma filtração contínua, então a gente tem separado lá na apostila da disciplina as equações para leitos granulares, no caso de uma filtração descontínua e no caso de uma filtração contínua. O que vocês precisam observar é que não é aquela equação do T sobre V, Kp sobre 2 vezes X mais B. Essa equação é para o caso de uma filtração a pressão constante, que é o que nós vamos executar no passo seguinte, que é uma filtração a vácuo. Então vai ser em pressão de vácuo. Esses daqui, cada um deles tem uma equação diferente e não é aquela equação do T sobre V, certo?
Então eu vou mostrar para vocês na sequência como é que é feita a filtração a vácuo. Bem, pessoal, aqui então nós temos o equipamento para fazer o teste de filtração a vácuo. Então aqui nós temos um reservatório de suspensão, mas inicialmente nós vamos efetuar essa filtração com água. Então aqui tem um conjunto de válvulas. Vocês vão ver como se faz, né, a abertura e o controle dessas válvulas na apostila, né, no roteiro da aula prática tem bem explicado. Mas o que acontece é, nós temos aqui então a bomba, essa bomba encaminha a água ou a suspensão aqui por essa mangueira. Aqui então nós temos o módulo de filtração, então aqui nós vamos deixar um pouco de suspensão ou água, né? E aí aqui vai ser feito o vácuo. Aqui abaixo desse módulo de filtração, ó, a gente abre essas presilhas aqui. E a gente vai inserir, deixa eu tirar aqui, ó. Aqui a gente tem um wall ring, essa borrachinha aqui, né, para ter uma vedação. Então aqui, pessoal, ó, sai, né? Só que isso daqui fica assim lá em cima do módulo. Então aqui em cima, ó, nós colocamos, ele é furadinho assim para favorecer a passagem, né? Então a gente coloca um papel filtro, né? Igual aqueles que vocês já usaram em outras disciplinas. Aqui, ó. Então a gente coloca um papel filtro aqui em cima. Esse primeiro papel filtro não preciso nem pesar, porque o primeiro teste ele vai ser feito um teste em branco, que é com água. Nesse caso aqui, como é uma filtração a vácuo, uma filtração a pressão constante, então nós vamos ter um teste, né? A gente tem lá na equação T sobre V igual a menos Kp sobre 2 V mais B, né? E aí aquele termo B é o termo que está dentro, o RM, que é a resistência do meio filtrante. Então nós vamos fazer uma filtração do branco, só com água, para nós determinarmos qual é a resistência do meio filtrante. E depois, então, aqui dentro eu vou adicionar carbonato de cálcio, numa proporção de 25 gramas para cada litro. Então a gente tem nesse reservatório aqui 15 litros, a gente vai colocar de água, então eu vou ter cerca de 375 gramas de carbonato de cálcio. Então vou colocar o carbonato de cálcio e depois ponho para agitar, e aí a gente encaminha isso para filtração também. Então, pessoal, nós já estamos com o módulo regulado. O que nós vamos fazer agora? Ligar a bomba centrífuga e abrir a válvula VB1. Fecha pela metade a VB2, deixa o líquido encher aqui até aproximadamente 500. Chegou em 500, a gente fecha a VB1, abre a VB2 e desliga a bomba centrífuga. Então ficou em aproximadamente 500 ali. Isso é para a gente ter um selo hidráulico lá em cima. Bom, então agora a gente vai olhar o nível aqui. Ele ficou no 0 ml agora. Então o que nós vamos fazer é cronometrar o tempo que vai demorar para filtrar a cada 100 ml aqui. Então, para isso, a gente liga a bomba de vácuo. Então, deixa eu abrir a VB3. Ele vai sair aqui em cima. E vamos ligar a bomba de vácuo. E aí, então, quando começar a pingar aqui, tem que disparar o cronômetro. Então, agora deu 100 ml, 200... 300, 400, 500. Então aqui, pessoal, eu vou coletar os pontos, vou registrar os pontos até 1000 ml, só estou deixando terminar de filtrar. Então esse vai ser o resultado do nosso teste em branco. Acabou. Então agora o que eu vou fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo, ó, onde estão as válvulas. Essa daqui, ó, é a nossa válvula VB4, VB5, válvula VL, válvula VT e válvula VF. Aqui nós temos a válvula VB3, aqui a válvula VB1, aqui a válvula VB2
aqui a válvula VA2 e aqui a válvula VA1. Então agora o que a gente faz? Deixa eu abrir aqui a VA2. Pronto, abriu para pressão atmosférica. E aí é só eu abrir a VF aqui, ó. E aí o filtrado vai ser descarregado aqui no tanque, né, de reservatório. Pronto, eu fecho de novo. E aí o que nós vamos fazer? Preparar a nossa suspensão agora. Então eu vou adicionar a quantidade de carbonato de cálcio aqui, tem que completar até 15 litros, né? Então eu completo 15 litros, adiciono a quantidade de carbonato de cálcio necessária. E aí eu ligo esse agitador aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, então aqui nós temos o agitador, ó, ele vai girar e vai manter em suspensão o carbonato de cálcio em pó que a gente vai colocar para fazer a nossa mistura que vai ser filtrada. Eu vou pausar aqui para pesar os 375 gramas de carbonato de cálcio para colocar aqui dentro e aí eu começo o teste de filtração para vocês. Aqui então, pessoal, dá para ver o preparo da suspensão, né? O carbonato de cálcio foi adicionado na água e ele vai ser agitado com esse impelidor que a gente tem no sistema, né? Vocês viram que a gente tem chicanas distribuídas ao longo do equipamento, né, desse reservatório, para a gente ter uma mistura e garantir que o carbonato de cálcio então fique suspenso e não se deposite ao fundo. Agora, pessoal, então eu conferi o alinhamento das válvulas, né? A gente precisa abrir a válvula VA1, que é aqui em cima, a válvula VB2, que é essa daqui, precisa estar aberta. A válvula VB4, essa daqui está aberta, e a VB5 também. E aí vão estar fechadas as válvulas VB1, que é essa daqui, VB3, essa aqui, VA2, que é essa daqui, e a VT, VF e VL também vão estar fechadas. O que nós vamos fazer agora? Então, ligar a bomba centrífuga e aguardar alguns instantes, alguns segundos, para que a gente tenha uma homogeneização, né? Para que essa nossa mistura de carbonato de cálcio suspensa na água, ela entre na bomba e a gente não tenha água apenas lá na bomba, né? E aí a gente vai seguir os demais passos ali, que é a partir do passo 17, que está no roteiro da aula prática para vocês. Agora então, pessoal, que já passou uns 30 segundos, a gente vai abrir a VB1, fechar pela metade a válvula VB2, e aí a gente vai deixar encher de suspensão aqui até aproximadamente uns 500 ml. Quando chegar em 500, a gente fecha a válvula aqui, abre esta outra e aí nós vamos parar a bomba centrífuga. Agora o que nós vamos fazer então é levantar os tempos de filtração a cada 100 ml que a gente obtém aqui também, ó. Nesse caso agora com suspensão de carbonato de cálcio, né, ao invés então de água. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar, né, a nossa bomba centrífuga. Então a gente abre aqui a VB3 e, liga a bomba de vácuo para que a gente comece a filtração. E aí então eu vou disparar o cronômetro e vou ir marcando a cada 100 ml aqui. Aqui, pessoal, no decorrer da filtração, vocês podem ver, né? A gente tem esse prato aqui, ó. Esse prato é um defletor, tá? Para que a gente não tenha toda a água caindo lá embaixo, desorganizando o nível, para que a gente consiga ver bem como é que está sendo marcado o nível. Mas a gente já consegue ver, ó, que a velocidade de filtração é menor comparada a quando a gente tinha somente água. Por que isso acontece? Nesse caso, pessoal, a gente tem uma suspensão de carbonato de cálcio, né? Então a gente vai ter uma quantidade de sólidos que vai formando a torta. E aí isso vai dificultando então a filtração. Então por isso que a gente vai ter tempos maiores de filtração nesse caso, né? Então a gente vai cronometrar 100 ml, 200 até 1000 ml. E aí depois a gente vai pegar as informações ainda da torta. Eu vou abrir o módulo aqui, vou retirar a torta de filtração que a gente tem. Vamos pesar qual é a massa de água, né? A massa de sólidos que a gente tem ali. Vou colocar para secar, para que a gente determine a massa de água. E aí
consigamos ter informações sobre espessura da torta e porosidade da torta de filtração. Olha só, pessoal, aqui está terminando de filtrar 1 litro de suspensão já, né? Então eu preciso que tudo isso daqui de água que tem em cima ainda saia, né? Para que eu consiga ter a torta não inundada, para a gente coletar a torta. Então vou continuar, já parei a alimentação de mais suspensão no sistema. E aí então agora vamos continuar até que toda aquela água lá de cima seja filtrada, os sólidos fiquem lá em cima e aqui fique a água que nós obtemos. Para vocês terem uma noção, olha o jeito que a nossa suspensão é alimentada no sistema. E olha como ela sai após passar pelo meio filtrante. E aí a gente já tem torta, né, de filtração. A torta de filtração vai inclusive ajudando a reter mais partículas ainda. Então aqui, pessoal, nós terminamos a filtração com cerca de 1,5 litro de água. Então agora aqui vai estar sem água já, né? Eu vou parar a bomba de vácuo. E aí eu vou liberar o sistema para pressão ambiente. E aí eu vou desmontar ali para que vocês consigam ver a torta de filtração. Então a gente solta as presilhas aqui. Tirar com cuidado. Nós vamos ter a torta de filtração. Então aqui, pessoal, está a nossa torta de filtração. Ela vai ser pesada. Eu vou passar para vocês o diâmetro do módulo onde ocorreu a filtração. E eu vou medir a espessura da torta. Então a espessura da torta ela é medida com um grafite, né? Eu vou colocar o grafite, vou marcar 3 pontos da torta com grafite. E aí o carbonato de cálcio vai secar e vai ficar branco no grafite. Aí com uma régua a gente vai medir esses 3 pontos e fazer uma média para a espessura. Aqui então, pessoal, ó, eu tiro o grafite. Vocês conseguem ver, ele marca só ali na ponta, ó. A gente não vai conseguir ver ainda, mas quando seca o carbonato, daí então nós vamos ter a medida, né, de espessura. Isso vai ser feito em 3 pontos então. Agora então, pessoal, a nossa torta de carbonato de cálcio vai para a estufa e ela vai secar durante 24 horas em 105 graus Celsius para que a gente saiba a massa dela seca, né? Eu vou passar para vocês o dado da massa úmida, né, da torta úmida e da torta seca. E aí então a gente vai conseguir determinar atribuindo a umidade, né, o volume de umidade como o volume de poros, então para a gente saber a porosidade dessa nossa torta. Então assim, pessoal, nós encerramos o levantamento de dados da nossa aula prática, né? Então a gente vai ter nesse relatório a filtração descontínua, a filtração contínua e essa filtração a vácuo que foi feita em 2 etapas. Com o branco, que seria somente água para determinar a resistência do meio filtrante, e depois com suspensão, para que a gente determinasse então qual é a resistência específica da torta, certo? Quem tiver dúvidas é só me procurar. Um abraço e até mais!